Deus abençoe você e a sua família. Estamos agora no quarto vídeo. Nesta lista de vídeo a respeito de uma palavra tão importante que é a confissão. Ela está na Bíblia. Onde está escrito? Podemos confessar ou não confessar os pecados uns aos outros? A quem devemos confessar? Como funcionava? Como era isso no Antigo Testamento? E no tempo dos apóstolos de Jesus Cristo e hoje? Confissão, ordem, autoridade para perdoar pecado. Os sacerdotes da primeira igreja, da igreja original, que nasceu com Jesus Cristo, que passaram a seus sucessores, eles têm essa autoridade, esse poder de perdoar pecados. Vamos a um outro texto da Bíblia, agora estamos na carta de Tiago, onde fala-se a respeito da confissão. Onde está escrito confessar os pecados a outras pessoas? Tem gente que diz que não. Devemos confessar direto a Deus e somos perdoados se o nosso arrependimento for sincero e verdadeiro. Não vou discordar de jeito nenhum de nossos irmãos evangélicos que não aceitam. A maioria entre eles não aceitam e não acreditam, não tem fé que a igreja tem esse poder, essa autoridade. Mas eu mostrei, já ensinei neste vídeo, no primeiro, segundo, terceiro vídeo, sim, a igreja está escrito na Bíblia, ela tem esse poder, e agora o que você vai ouvir, não sou eu, mas estou tomando as palavras de Deus escritas no Novo e no Antigo Testamento para mostrar a você que não é assim, não era assim e não é assim, dependendo, é claro, de várias situações. No tempo antigo, quando tinha a tenda do encontro, na época de Moisés, dos profetas, dos juízes e dos reis de Israel, existia a tenda, depois o templo. E era lá que era feito a confissão. O povo ali se confessava conforme o pecado, a iniquidade, a injustiça cometida, confessava aos sacerdotes. E eles ofereciam sacrifícios. Eram os sacrifícios pelo pecado. Sacrifício de holocausto e sacrifício pelo pecado. Está em Levíticos 4, 5. Que fala a respeito disso, o manual dos sacerdotes. Então, eu não poderia, se eu vivesse na época, cometi um erro, pecado, e eu preciso me confessar. Vou confessar a Deus, não vou ao templo, aos sacerdotes. O que é isso? Vou confessar a homem? Não, posso falar direto com Deus. Não era assim. Era necessário ir ao sacerdote, confessar lá e levar ainda ofertas, que eram 2 rolas, 2 pombinhos, ou trigo, ou um carneiro, um boi, novilho, bode, cordeiro, cabra. Um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto. Lá, no templo, onde tinha o altar do holocausto e tinha o altar dos perfumes, de frente da cortina, da tenda, onde separava o santo do santo dos santos. Que era o lugar mais sagrado, onde estava a Arca da Aliança. Do lado de cá ficava o altar dos pães da proposição e o altar do perfume, um altar pequeno, com 4 chifres, e o altar fora da tenda do templo, na parte externa, que era o altar do holocausto, onde o povo também tinha acesso. O interior era só os sacerdotes que tinham acesso. E no Santo Santo era só o sumo sacerdote que podia entrar lá, uma vez ao ano. Irmãos, assim era a religião, assim era a igreja, o judaísmo antigo. Eles estavam errados? Não, estavam certos. Foi Deus que deu a ordem a Moisés. Moisés escreveu ao povo, seu irmão Arão, e a família sacerdotal vinha de Arão e de seus filhos. Os levitas também. Então não era assim, né? Errei, pequei, vou me confessar direto a Deus. Não era assim. Você era purificado, era perdoado, não era. O povo de Israel tinha essa legislação. E o livro dos Levíticos era o manual dos sacerdotes. Era organizado. E a igreja não é? Sim, é organizada, porque nós estamos no Novo Testamento. E Jesus também deu essa autoridade. Agora, não da linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 109 e 110, que fala sobre tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Estava falando, profetizando, Davi estava profetizando a respeito do Messias. Entendeu? Na nova aliança é assim, os apóstolos que ele escolheu, ressuscitou e deu esta ordem. Eles têm o poder de perdoar pecados, porque não existe mais templo. Lá pelos anos 70, veio o imperador romano Tito e destruiu o templo. Acabou, não existe um segundo templo. Tinha o primeiro templo,
Tinha a primeira tenda, a tenda era uma só, a tenda. Depois o templo, o primeiro templo, feito pelo rei Salomão. E depois o segundo templo, na época de Esdras, Neemias, depois do cativeiro de Babilônia. Lá pelos anos 585, 587, eles foram à Babilônia, foi destruído, né, Jerusalém, foi levado cativo. Depois disso, no século V, eles voltaram a reconstruir o templo, que ficou de pé até os anos 70 depois de Cristo. Então o templo estava lá, os sacerdotes, eles tinham essa liberdade de oficiar nessa época. Ela foi destruído pelos anos 70 e não há mais templo, já faz quantos séculos? Uns 20 séculos. Não há mais templo. Não há como ir aos sacerdotes, linhagem de Araão, para ser perdoado e purificado. Não tem como levar cabras, novilho, pombinho, rolinho, para oferecer sacrifício pelo pecado e sacrifício de holocausto. Confessar aos sacerdotes os seus pecados. Não há templo mais antigo. Acabou, já faz quantos séculos? Então Jesus estabeleceu, Deus, por meio de Jesus, a nova e eterna aliança. O novo templo, a igreja cristã. Pedra viva, os apóstolos, Jesus como pedra angular principal do novo templo. Igreja é espiritual. A igreja de Cristo não é carnal, é espiritual. Feita de judeus e de pagãos convertidos. Ainda hoje. Tiago capítulo 5, versículo 13. Preste bem atenção. O apóstolo Tiago, o que ele disse a respeito da confissão aqui. É um versículo muito importante. Mas vou começar do 13. Versículo 13. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Alguém entre vós está triste? Ore. Está alegre? Cante. Versículo 14. Está alguém enfermo? Doente? Passando mal? Chame os sacerdotes da igreja. Na outra tradução está escrito assim, nas outras. Chame os anciãos da igreja. Chame os presbíteros da igreja. Outra tradução, chame os bispos da igreja. Não é chamar qualquer um. Você está entendendo? Preste bem atenção nessa interpretação que você está ouvindo desse texto, desses versículos. Não é chamar qualquer um. Não, chame fulano de tal. Ele é cristão, é um homem justo, um homem bom, uma mulher santa. Chame ela, chame ele. Presta bem atenção nesse detalhe. Versículo 14. Chame os sacerdotes da igreja. Foi isso que ele disse. Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham essa autoridade, esse poder. O presbítero, o chefe daquela igreja, tinha autoridade, tinha um óleo de unção com eles e tinha a autoridade de não só orar para que o enfermo fosse curado, mas também para perdoar e purificar os pecados daquela pessoa. Era o que Jesus fazia. O arrependimento, pedido de perdão e a confissão era o sacerdote. Você prestou atenção? Não, eu me confesso direto para Deus. Por que ele disse chama os sacerdotes? Chama o chefe da igreja, o ancião. Em outras igrejas aí chamam de ancião, chefe daquela igreja, que instrui o povo, que governa aquela comunidade, uma pequena, uma grande comunidade. Você está entendendo? Por quê? Porque Jesus deu essa autoridade. Jesus deu essa autoridade aos apóstolos, e eles repassaram aos chefes da igreja, aqueles que eles ungiam e estabeleciam como chefe de uma comunidade, de um grupo. Estava começando o cristianismo, a igreja estava crescendo, evoluindo. E foi a quem dado os chefes, os sacerdotes, os apóstolos e a seus sucessores. Chame os sacerdotes da igreja. Estes façam orações, esses sacerdotes, sobre ele, o enfermo, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Em nome de quem? Em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados,
serão perdoados. Não só serão perdoados, como purificados, porque ali estão os sacerdotes, os presbíteros, o chefe. Você está entendendo? Os sacerdotes estão levando o óleo da unção do enfermo, estão levando também o perdão. Lembram do que Jesus disse aos apóstolos quando ressuscitou? Recebam o Espírito Santo, isto é, recebam o poder do Espírito Santo. É isso que ele quis dizer, recebam o poder do Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiver, não perdoar, evitar, serão evitados, não serão perdoados. Porque tem casos em que a pessoa não pode ser perdoada e nem receber o perdão, que às vezes não perdoa o próximo, não perdoa o vizinho, não perdoa um parente que lhe ofendeu, não perdoa a dívida. Estão devendo, não perdoa. Vai ser perdoada? Nunca. Sacerdote nenhum, ninguém tem o poder de dar absolvição, perdão. Por quê? Porque não perdoa. Jesus falou, quem não perdoa não será perdoado. Nunca. Olha a importância de perdoar. Porque todos nós devemos. Quem não deve? Quem nessa terra não deve? E nós temos que pedir perdão a Deus todo dia. Mas como vão pedir perdão a Deus se nós não perdoamos os outros? Deus perdoa? Nunca. Você está entendendo? Então, se cometeu pecado, serão perdoados. Confessai, agora é o 16. Tiago 5,16. Grava bem isso aqui. Ele chamou os sacerdotes. Ele falou, chame o quê? Os sacerdotes. Não é qualquer um. A fim de que ele confesse os seus pecados, serão perdoados. Está doente, Jesus cura, ainda hoje cura. Versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Esse aqui é um texto. Existe um contexto, existe um versículo que você não pode pegar isoladamente e fazer dele uma doutrina. Por exemplo, confessar os vossos pecados uns aos outros. Então quer dizer que eu posso confessar para qualquer um e qualquer um pode orar por mim, absolver os meus pecados. Ele não disse isso, que ele disse no versículo anterior, chame os sacerdotes, que vão orar por ele, vão ungir com óleo, e os pecados serão perdoados. Se tiver pecado, serão perdoados. E tem, quem não tem? E a continuação desse trecho aqui, esse texto, confessar os vossos pecados, tem que confessar. Ah, confesso direto para Deus. Preciso ir a ninguém. Falo direto com Deus. Orgulho, soberba. Totalmente fora da doutrina da palavra de Deus, é o que você está ouvindo. Se ele está dizendo, confessai, quem sou eu para dizer a você, não faça isso aqui não confesse para Deus. Está entendendo? Tanta mentira, tanto ensino errado em nome de Deus. Deus tenha misericórdia. Vamos para o outro vídeo, a fim de continuar a falar dessa importância sobre a confissão. Amém?